A gente está falando de direitos e deveres, né? Então vamos falar um pouco de direitos, dos direitos quem mora em condomínio tem, né? Bom, tem a parte da área comum, que algumas partes são cobradas e outras não, são gratuitas, é o próprio condomínio que define. Então quem mora no condomínio, ele tem direito a utilizar toda essa área comum que o condomínio fornece, cada vez mais, né? A área comum vai aumentando, tem aumentado, né? Ele tem direito às prestações de conta, saber como está a finança do condomínio ali também, né? Então, assim, não é só também, não é só a regra que ele tem que cumprir, não. Também tem a parte boa também dele, né? Tem a limpeza que é feita na área comum também, que é direito dele, né? E dever dele também, que é um dever dele pagar a taxa de condomínio, né? Pagar as taxas que tem para manutenção daquele condomínio. E em direito e deveres, assim, o que vocês destacariam assim mais difícil de ser cumprido ou mais fácil de ser cumprido? Um benefício e um malefício. Eu acho que assim, o direito, não nesse sentido de mais difícil, mas o que eu vejo que é um direito que muitas pessoas não conseguem realizar, que é o direito de voto, o direito de participar de uma assembleia. Para mim, na minha opinião, isso é um dos direitos mais importantes do condômino, porque numa assembleia que a gente vai definir toda a vida do condomínio, né? Então a gente vai definir ali coisas muito importantes, como que vai ter limpeza, qual o valor da taxa, vai ter aumento, taxa extra, A eleição né? do A síndico. eleição do síndico, você escolher a pessoa Seu certa para representante, né? administrar aquele condomínio. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas não se importam com esse direito essencial e maravilhoso de você estar ali dando o seu voto para poder escolher o melhor para o seu condomínio. Realmente, porque você é dono de uma parte daquele condomínio. Então, você tem que fazer valer esse direito seu, porque senão É, outras pessoas vão tomar a decisão por muitos você. não exercem esse direito, né? E depois vem reclamar de quem exerceu o direito e não gostou do que foi decidido, né? Não gostou da Mas o único decisão. momento que você tem para pegar e opinar e tentar fazer sua vontade valer é na Assembleia. Sim. Porque é ali que são tomadas decisões, são feitas discussões sobre os assuntos. E é onde, por exemplo, assim, é onde seria o momento ideal para você pegar e apresentar as suas demandas. E a parte, assim, da pessoa ter o direito de ter um lugar seguro para morar, porque dependendo da pessoa que você colocar ali como representante, que a Assembleia escolheu, essa pessoa se preocupar com a segurança de todos os moradores, né, e dele próprio, dar o direito das pessoas, igual o Bruno falou, né, de ter acesso às prestações de contas, é um direito da pessoa e eu vejo também como uma obrigação dela, Sim. porque se você está ali pagando pelas despesas que está vindo na taxa de condomínio, você tem o direito e a obrigação de saber se está sendo realmente honrado aqueles compromissos. Até porque, se o condomínio contrair qualquer dívida, se a gestão não for uma gestão boa, o imóvel dele vai ser desvalorizado. Então, a gestão eficiente, ela promove benefícios como uma taxa de condomínio mais justa com a realidade do condomínio, um bem-estar maior de todos, porque você tem aqueles problemas que foram resolvidos. Então, realmente, eu acho que esse ponto aí principal é você exercer o seu papel de dono, né? Porque Sim. você tem direito a voto, então você tem que participar ali das decisões. E não adianta depois você pegar a ata da Assembleia, ver o que foi decidido, os pontos que foram decididos, né? Quando a gente fala ata da Assembleia, porque toda Assembleia é, redige um documento que chama ata, e nele você conta tudo que aconteceu naquela Assembleia, os pontos principais ali. Então depois não adianta você não concordar com aquilo, o momento passou. Então o momento ideal é na Assembleia. E hoje em dia tem facilidade, porque com a chegada da pandemia aí, desenvolveu muito essa questão digital. Então, a Assembleia Digital hoje em dia é muito utilizada. Mas mesmo assim a gente vê condomínios aí com baixa participação, mesmo tendo assembleia híbrida, né, que seria a parte digital e mais a parte presencial, a quantidade é muito pequena. Então, assim, você deixa que outras pessoas decidam por você. Então, é importante que você realmente participe, né, pelo menos desse momento tão importante de votação. Sim.
E assim, é até importante, né, falar para o pessoal também que está ouvindo a gente, que mora hoje em condomínio, que a maioria das convenções em assembleia, dependendo das pautas, elas precisam da maioria dos presentes. Então, se tiver um morador exercendo o papel ali naquela assembleia, ele pode decidir tudo. Se ele foi o único presente, ele vai decidir tudo. Mas aí a gente pensa, né, em um condomínio de 500 unidades, deixar 2 moradores, 3, 10 moradores que seja escolher uma coisa que vai afetar todo mundo. Então, por isso que é muito, muito importante a presença de todos os proprietários nessas assembleias, né? É igual você tinha perguntado no início, né? E sobre os pós e contras, né? E aí eu vejo assim, às vezes, uma parte que não seria boa de morar no condomínio é que às vezes você quer resolver todos os problemas que surgirem. Você às vezes tem ali um caixa para resolver um problema que deu no condomínio, ou quer que melhore, e não é a maioria que define que queria que acontecesse isso. É a sua vontade de querer pintar, às vezes, o prédio, de fazer uma reforma, de fazer uma melhoria. Você gostaria que acontecesse isso, é direito seu, mas infelizmente as outras pessoas não querem. Isso é minoria, né? Você é minoria nessa parte. Então, esse eu vejo, às vezes, que é um problema de morar em condomínio. Porque se você morasse numa casa, surgisse um problema, ou se você quisesse adquirir alguma coisa, reformar, você faria ali no tempo que fosse bom para você. Agora, dentro do condomínio, sempre vale a maioria. Então, se a maioria decidir que não vai fazer certa benfeitoria, aquisição de alguma coisa ou melhoria, não acontece. E aí você vê hoje alguns prédios que estão totalmente destruídos, totalmente sem pintura, desleixados, desvalorizando. Por quê? Porque a maioria decidiu que não ia fazer as manutenções necessárias. Aí esse eu acho que um ponto ruim, É, às vezes. não, realmente, eu também concordo também com isso também, assino embaixo. E aí, o que que é importante? Você decidir aonde que você vai morar. Aí entra a parte realmente da classe econômica ali. Então, se você comprou um apartamento que as pessoas que moram ali é de uma classe mais baixa, você já tem que ter em mente que vai ter uma dificuldade de evolução, a não ser que seja um condomínio com uma quantidade grande de unidades. Então, também a importância na hora da escolha do condomínio é ver essa questão. Se tem muitas unidades, você consegue aprovar as coisas mais fácil. Se tem poucas unidades e o poder aquisitivo é baixo, você não vai conseguir ali aprovar essas benfeitorias que às vezes a pessoa deseja. Às vezes ela quer fazer uma reforma, pede numa assembleia, "Olha, eu queria que tivesse uma musculação aqui para a gente exercitar aqui no próprio condomínio, né? Mas se tem muitas pessoas, fica mais barato de ser executado aquilo. Se tem poucas e tem um poder aquisitivo pequeno, acaba que você não consegue desenvolver. Então, a parte boa é que você pode votar no que você quer, e a parte ruim é que às vezes o voto seu vai ser desprezado porque não desprezado, né? Não vai ter a sua vontade feita, né? Porque você não vai ser maioria, né?